Como é que é seu nome, minha filha? Está no seu nome? Como é que é seu nome? Seu nome. Faz umas coisas doidas na vida da gente. Liga pro Samuel e pede pra trazer um tênis ao meio pra mim. Falar nessa manhã, pode colocar pra mim aí, fazendo favor. O pessoal do slide, fica ligado aí que a gente vai passando. O tema hoje eu vou falar sobre portas abertas. Eu quero abrir o seu entendimento, né, dentro daquilo que nós somos. O que são portas abertas? As pessoas às vezes, eu estava até conversando isso ali agora com a Kelly, a gente estava lá em cima e eu falando com ela assim, olha, teve uma época que eu estava na Lagoinha, aos meus 19 anos de idade, e eu ficava endemoniado às vezes, porque eu chegava no culto e dormia o culto todo e ia embora para casa sem escutar a palavra. Na hora de o pastor falava assim, amém, eu acordava. Mas eu sei o entendimento do que era isso na época, né? Eu era um jovem ainda que estava em construção, cheio de pecado, e óbvio que o diabo queria de alguma forma fechar o meu entendimento, a minha mente, para eu não extrair aquilo que Deus queria para mim. Nós sabemos que só existe uma forma do diabo agir na vida de um crente, na vida de um não crente, é por portas estabelecidas na nossa vida. Então a nossa vida, ela só vai haver uma intromissão do inferno quando eu estabeleço portas. Se eu não abrir porta nenhuma, Satanás nunca vai ter a oportunidade de agir na minha vida, e nem na minha casa, nem na minha família. Mas se eu estabeleço portas, se eu estabeleço pontes, ele pode ter atuação na minha vida ou não? Óbvio que pode ter com você dentro da igreja. Às vezes nós estamos dentro da igreja sendo portas para o diabo nos usar, sendo portas para que o diabo nos use como instrumento dele. E também eu posso ser uma porta para que o céu me movimente, para que o céu me use, para que a presença de Deus me use. E quando ele está aqui nesse momento instruindo o apóstolo João, né, tendo as revelações do que está acontecendo aqui na igreja de Laodiceia, ele está dizendo algo interessante. Poxa, vocês não são nenhuma coisa e nenhuma outra. Eu estou com vontade de vomitar vocês. Vocês não são quentes, vocês não são frios, vocês são mornos. E eu estou afim de vomitar. Vocês estão se apresentando, aparecendo. Vocês estão com as melhores roupas, com as sapatilhas, tudo lindo. Mas por dentro, por baixo, está cheio de podridão, está cheio de sujeira. E aí ele disse para essa igreja, vocês são cegos. E eu falei, gente, como é que esse povo pode ser cego? Se naquela época, a cidade, a igreja de Laodiceia, tinha uma indústria, tinha faculdade para os olhos, e eles fabricavam na época, já muitos anos atrás, mais de 2000 anos atrás, eles já fabricavam colírios para os olhos. E aí Jesus está dizendo para eles, vocês são cegos. Como que uma cidade que fabrica colírio pode ser cega? Eles não tinham a leitura espiritual daquilo que eles estavam vivendo. Eles não conseguiam mais enxergar as atrocidades que eles viviam. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Sobre as portas da nossa vida. Sobre as portas que nós podemos estabelecer algo para o diabo. E o diabo, de alguma forma, pode agir na sua vida, pode usar a sua vida, pode destruir a sua vida, pode destruir seu ministério. E é sobre isso que eu quero ministrar no seu coração nessa manhã. E eu acredito que Deus vai estar falando um pouco com você nessa manhã. Fala comigo, a primeira porta. Primeira porta. A porta do pensamento. A porta do pensamento. E diz assim, Provérbios 4:23, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Marcos 7:20 diz, ele continuou, o que sai da pessoa é o que faz ela ficar impura. Porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos. A imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, a maldade, as mentiras, imoralidade, inveja, calúnia, orgulho. Quantas vezes eu vi as pessoas no ministério dentro da igreja, Deus te usando, mas você, antes de tudo acontecer, articulou um monte de coisas maldosas dentro do seu próprio ministério, boicotou pessoas, tirou pessoas, atrapalhou a vida da pessoa, dificultou o ministério da pessoa dentro da igreja, mas você vem para o altar e me levanta as pernas. Mas o dia inteiro foi uma desgraça na vida do outro com o seu pensamento. Fez um monte de atrocidades, destruiu a pessoa,
amassou a pessoa, fez um monte de coisa. E de noite levanta a asa igual um pombinho, parece que é uma pomba que está voando com a sua mente. Ele sabe. Eu tinha uma menina na igreja lá. Às vezes ela não é tão extraordinária como você queria, mas ela está lá do seu lado te ajudando, está lá querendo servir, está lá querendo fazer alguma coisa. E às vezes nós, com os nossos pensamentos, nós fazemos como Caim. Matamos a pessoa, sabe por quê? Porque às vezes ela é melhor do que a gente. Sabe o que está acontecendo aqui? Caim ofereceu, Abel ofereceu o melhor que ele tinha. Caim ofereceu o pior e foi rejeitado. Mas Deus deu para ele a oportunidade e falou assim: faz de novo. Faz de novo, seu irmão. Mas o seu coração ofereceu, por oferecer. O seu irmão não ofereceu com o coração e ainda me deu o melhor. E aí ele vai lá e mata o seu irmão pela que você veste. Eu já vi gente chegar com a sapatilha rasgada, furada e essa porta é uma porta delicada. Eu não vou ler o texto, você já conhece, 1 Reis 21. Eu vou te contar a história, mas eu vou ler rapidinho. Isso aqui é uma herança da minha família. Isso aqui são gerações que cuidam, que vêm cuidando dessas vinhas. Então é impossível te vender. Ai de mim se vender uma herança que meu pai deixou para mim. Isso aqui é um legado. Eu vou passar para os meus filhos. Então Acabe volta para casa bravozinho, conta para a esposa endemoniada. A esposa endemoniada fala assim: fica tranquilo que eu vou arrumar um jeito de te dar essa vinha. O que a esposa dele faz? Ela escreve uma carta aos líderes daquela cidade, fala assim: olha, coloque Nabal no lugar de honra, como num altar sentado, e você vai arrumar para mim 2 homens sem caráter para acusar Nabal de não ter adorado a Deus. E naquela época uma situação dessa era sentença de morte. De desejar aquilo que Deus tem para você. Você não precisa desejar o ministério do outro, você não precisa desejar a roupa do outro, você não precisa desejar nada que o outro tem. Você só precisa de adubar aquilo que você tem, e no tempo certo tudo vai nascer. Nada nasce do dia para a noite, nada cresce do dia para a noite, nada acontece de uma hora para outra. Nenhuma planta você planta ela hoje e amanhã ela já está dando fruto. Não, tudo na nossa vida tem uma etapa. E quando a gente respeita as etapas da vida, você não precisa de querer nada de ninguém, porque tudo vai chegar no tempo certo daquilo que Deus tem para a sua vida. E uma das coisas que eu sempre vejo é pessoas que às vezes estão começando o ministério hoje, ela já está desejando aquilo que o outro tem. Para de desejar o que o outro tem. Para de desejar o que, é como eu falei no primeiro tópico, para de desejar o que é do outro. Espere que tudo aquilo que Deus tem para você, Ele vai te dar. Se Deus te chamou para as nações, fica tranquilo que daqui a pouquinho Ele abre a porta. Se Deus te chamou para ir para a China, fica tranquilo que daqui a pouquinho Ele vai fazer em você também. Por que durante 40 anos eles ouviram isso? Porque Deus estava trabalhando a mente daquele povo. Deus estava trabalhando o psicológico daquele povo. Porque durante 40 anos, Deus estava arrancando uma mente escrava e colocando na mente deles agora que eles seriam donos da sua si, que você tem um chamado. Quem? Todo mundo? Quem escutou? Deixa eu ver. Levanta a mão, mas quem escutou que você tem um chamado na... Escutou isso mesmo? Vocês até baixaram a mão já, gente? Não, quem já escutou isso, que você tem um chamado a vida inteira para destruir você? Você tem um chamado? Então levanta essa mão convicto que você tem um chamado. Calça frouxa. Você tem um chamado? Então levanta a mão e fala assim: eu não escutei, eu tenho uma promessa nessa área, eu tenho uma promessa nesse lugar, eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa. Sabe por quê? Porque daqui a pouquinho vai aparecer alguns endemoniados e falar para você: ah, para com isso, vai estudar, vai fazer alguma coisa. Negócio de dança não dá nada. Não estou dizendo que é para você largar a dança e parar de estudar. Não estou dizendo que é para você largar a dança, você ficar na dança e parar de querer ser alguém. Você tem que continuar os processos. Mas agora presta atenção numa coisa. Tome muito cuidado para você não entrar nesse ministério e achar que isso aqui é só uma dança e uma brincadeira. Tome muito cuidado para você não ficar comprando roupa, gastando dinheiro da sua mãe e atrás disso não ter um propósito.
Toma muito cuidado para você não ficar rebolando na igreja, levanta a perna daqui, e atrás disso não tem um propósito. O propósito não tem fim. E tudo que não tem um propósito vai ter fim. Sabe como é que pode ser o fim do seu ministério? Uma palavra maldita. Para que você está mexendo com isso? E você pode sair daqui hoje, ir embora e nunca mais querer dançar. Quantas palavras eu já ouvi? Tem hora que eu falo com a minha equipe, gente, eu acho, tá? Eu acho que Deus olhou e falou assim, gente, dá uma moral para esse Adelson, porque ele é insistente. Então eu acho que eu ganhei no ministério pela insistência. Eu acho que nem chamado eu fui. Mas eu acho que Deus viu que eu era um cara disciplinado, que eu queria, que eu sabia disso. E ele falou assim, não, deixa ele ir. Eu tinha outra coisa para ele, mas ele é disciplinado. Mas eu já vi também, sabe o quê? E abandonou. E se você não tomar cuidado, essa é uma das portas mais demoníacas na vida de um crente. É aquilo que a gente ouve. Por isso que a palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Você precisa de andar com alguém que continua te fazendo produtivo. Você precisa de andar com pessoas que continuam trazendo produtividade naquilo que você faz. E o que o pastor Flavinho falou aqui é a pura verdade. Nós estamos voltando num tempo que a dança está ficando endemonizada de novo. Mas sabe por quê? Porque não está havendo frutos nas pessoas também que estão trabalhando nessa área da igreja. Tem igrejas que eu estou indo, é uma vergonha. Deus me perdoe, nem eu queria dançar na minha igreja. Gente mal ensaiada, de gente que faz de qualquer jeito, gente que dança de qualquer jeito. Vai dançar na sua casa, aqui na igreja não vai dançar. Cuidado com a nossa boca. A nossa boca é uma boca também profética. Você conhece a história do rei de Moabe, ao leste do Jordão, nas alturas de Jericó? Balaque então manda chamar Balaão para ele amaldiçoar o povo. Porque ele sabia do poder da língua, o poder da fala, o poder da profecia. E se você conhece a história, Balaão foi corrompido pelo dinheiro, pelo coração. Também não é uma coisa importante no seu corpo. O que você tem usado com a sua boca para liderar sobre a vida dos outros? Não é isso? Às vezes chega uma pessoa, que é dura, que não tem ritmo, e a sua boca pode gerar ritmo, pode gerar graça e pode gerar favor sobre as pessoas. Amém. Mas a sua própria boca já gerou o quê? Bloqueio na pessoa. Não, você não tem condições. Você é um líder, você pode gerar condições no outro ou não? Amém. Eu sei que é difícil, irmão, pegar aquele cara duro que não tem ritmo. Eu sei dançar. Mas ele quer dançar. E a sua boca pode gerar o quê? Cura. Às vezes a pessoa está ali com uma depressão, às vezes sua boca, a sua força. Por que as pessoas gostam de andar comigo? Porque eu sou bom demais, não, eu sou chato pra caramba. Mas matam gente inocente, mentes que fazem planos perversos e pés que se apressam para fazer o mal. Tem uma das coisas que vocês mais vão usar é o quê? Os pés. Os pés. E aonde os seus pés têm andado? Meu Deus. Aonde seus pés têm andado? No pecado? Na sujeira? O que eu comecei a ler no início? Eis que estou à porta e bato. Não tem como, irmãos, você querer liberar para alguém aquilo que você não está liberando em você mesmo. Não tem como. Não tem como. Você quer ser profético, você quer cheio do Espírito, mas aonde os seus pés têm caminhado, meu irmão, é só para lugar que não tem agradado a Deus. É um negócio interessante. Gente, eu tenho medo às vezes, sabe? Hoje eu ando mais com medo da igreja, onde a gente pisa, onde a gente vai, o testemunho que a gente está dando. Então chega um ponto que você começa a ser modelo, e as pessoas vão sempre falar assim, ela nunca vai falar seu nome. Ah lá, menina da dança. Você tem que ver o homem, estava no murinho ali, sarrando. Coisas que Satanás mais tem tirado da igreja é a porta das nossas mãos. O que é a porta das mãos? A porta da utilidade. Uma viagem, ele pegou seus empregados e pôs para tomar conta da sua propriedade. Você conhece essa parábola? Um ele deu quantos talentos? Um ele deu 200, outro ele deu
500 e o outro ele deu 100. O que aconteceu? O que ganhou 500 aqui, ó, multipliquei. O que ganhou 200 aqui, multipliquei. E o outro, escondi. Então agora você consegue entender que Deus não te deu esse dom à toa. Para ter o dom da dança, sabia disso? Só que tem outros que já nasceram. Olha que interessante isso. Você já viu gente que batalha para aprender o que você faz com tanta facilidade? Porque o povo acha que é fácil, né? Pra gente que está vendo, acha que eu... Nossa, que vou entrar no Ministério da Dança. Ah, é fácil. Não é isso? Agora tem uns que já nascem. Uns vão conquistar e vão aprender e também vão chegar lá. Mas tem outros que nascem. Agora você acha que você nasceu com esse dom, com essa facilidade de aprender a dançar à toa? Você acha que Deus te deu isso à toa? Tem um propósito debaixo disso. Existe um propósito. Deus não te deu isso à toa. Deus não te deu habilidade à toa. Deus te deu habilidade, sabe para quê? Para você gerar discípulos. Amém. Então eu vou te perguntar, vou te fazer uma deseja para esta manhã. E eu quero encerrar já agora, já entrando na tarde. Já estou estourado no meu horário, mas eu quero fazer uma oração. Por cada um de vocês que estão aqui da dança. É o coração quebrantado. Fala comigo. É um coração quebrantado. Sabe o que significa um coração quebrantado? É um coração sem força. É um coração debilitado. É aquele coração que se encontra receptivo. Ele permite ser transformado e já não se encontra mais endurecido. O coração que Deus mais deseja aqui nessa conferência, que você saiba, é um coração que Deus tem facilidade de acessar ele e de modificar. Sabe o que é o coração quebrantado?